Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos mentalizar o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas que segura em nossas mãos. E nesse momento nós vamos, nessa respiração, junto com o nosso anjo guardião, sentindo como se uma chuvinha prateada, esse prateado vem da espiritualidade maior, a nos envolver, limpando todos os nossos pensamentos, retirando toda a tristeza, ansiedade, preocupação, retirando o cansaço do dia, as preocupações do Natal, que a gente possa se sintonizar com a gente mesmo, através da nossa respiração, cruzando braços, pernas e sentindo a energia a nos envolver, a nos fortalecer. Nós vamos nesse momento agradecendo a toda a equipe do Pingo de Luz, a todos esses espíritos que fazem toda a higienização do nosso lar, os guardiões adentrando. Vamos assim mentalizando as cortinas energéticas de proteção. Vamos sentindo a presença cada vez maior desses espíritos amigos, nos sintonizando com o Ruiz, o nosso dirigente, e todos os mentores do Pingo de Luz. Sentindo toda essa paz, toda essa proteção. De mãos dadas, nós vamos até Maria, a mãezinha de Jesus que nos envolve, trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio de que necessitamos. E Maria nos leva até Jesus, o nosso mestre. Esse mestre que nos ampara, nos fortalece, nos equilibra, que toca em nosso coração. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom desta vida, essa oportunidade bendita de trabalho, de aprendizado na noite de hoje, essa noite de acolhimento. Que possamos sentir toda esta proteção e em agradecimento maior nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento a sala do acolhimento de amor se abasteça de muita energia de amor e de fé. E que a sala de radiações seja fortalecida de muito amor, de muita luz, de muito amparo a todos os médiuns. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Bom trabalho a todos. Boa Bom noite. Boa noite. Bom encontro. Como passamos a semana? Bem. Bem? Bem. Todos bem? Tudo bem. Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Marília recuperadinha. 100%. Zerou? Opa! Então, tá bom, bora. Partiu.
Partiu para o acolhimento. Partiu. Hoje eu tenho Débora e Renatinha trocando comigo, me auxiliando, por favor. Então vamos lá. Andar desarmado. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. A lei de Deus é amor, e o amor pede respeito ao próximo. Respeito pela sua humanidade, pela sua dor e fragilidade, pela sua luz e sombra, por seus feitos e fracassos, por suas glórias e feridas. Quando perdemos o parâmetro da nossa humanidade, somos envoltos pela crueldade, pela dureza de coração, pela impiedade e insensibilidade, portas abertas para a violência em suas mais diversas escalas. A agressividade contra o outro, porém, seja ela física ou verbal, não deixa de acarretar danos. Acho que é o da dona Marlene que está fazendo barulhinho. A agressividade contra o outro, porém, seja ela física ou verbal, não deixa de acarretar danos a quem agride. Ninguém fere sem também ser ferido. Ninguém machuca sem também ficar machucado. Jesus afirmou: aqueles que usarem a espada, pela espada morrerão. Não é de se desconsiderar também que aquele que fere assim o faz porque já se sente ferido. O que ataca já se sente atacado. De qualquer forma, agir no mesmo nível em que somos atingidos nunca será a atitude adequada para uma resolução saudável dos nossos conflitos. Ouçamos a voz terapêutica de Jesus nos convidando a guardar nossas espadas, a dar a outra face. Vamos limpar nossas feridas, apaziguar nossa alma, perdoar quem nos feriu e não agir da mesma forma como fomos agredidos. O olho por olho apenas nos deixará cego. As espadas são muitas, não necessariamente armas de ataque físico. A palavra, por exemplo, dependendo de como é empregada, é uma das mais perigosas armas, através das quais é possível destruir uma vida. O pensamento de ódio, por sua vez, também pode ser espada, que fere, capaz de envolver a vítima em vibrações de baixa energia, prejudicando-a, caso esteja de igual modo cultivando dentro de si pensamentos equivalentes. Toda maldade, porém, se volta fatalmente contra quem a praticou, em forma dos mais variados problemas, sobretudo doenças físicas e emocionais. O que fazemos ao próximo, estamos fazendo a nós mesmos. Aí está uma das leis espirituais mais importantes que Jesus nos ensinou. Todo ato de desamor, nas suas mais variadas expressões, encobre de sombras a nossa consciência divina, o ser de luz que somos, e a escuridão nos leva ao poço das vibrações negativas, que prejudicam o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Não se trata de um castigo divino, mas de um processo de sensibilização espiritual que nos faz sentir na própria pele os efeitos do mal que causamos ao próximo, a fim de que ele, na nossa consciência, desperte para a necessidade de vivermos em harmonia com nós mesmos e com nossos semelhantes. O caminho é o da reconciliação com os nossos adversários, como afirmou Jesus. Sem esquecer que o nosso maior adversário, mais das vezes, somos nós mesmos.
Não há cura de nossas relações conflituosas, das nossas doenças, das nossas culpas, da nossa vida caótica, sem um processo de harmonização com nós mesmos, com as pessoas que cruzam a nossa história e muitas vezes com a imagem negativa que acreditamos que Deus tenha feito a nosso respeito. Nosso maior adversário, eu diria, sem medo de errar, é o orgulho. Ele se manifesta quando nos sentimos superiores aos outros, com mais direitos do que eles, querendo tudo para nós. Surge quando queremos exclusividade, quando não levamos em consideração as necessidades do outro, quando pisamos em suas mais legítimas necessidades, quando, para atingirmos nossos interesses, usamos as pessoas como escadas. Disso tudo resultam muita violência com o próximo e muitos problemas para nós. Por isso mesmo, a humildade surge como a primeira e mais urgente necessidade capaz de possibilitar essa reconciliação. Eu preciso dizer ao orgulhoso que mora em mim que ele não é a única pessoa do planeta, que ele é importante, mas não é o mais importante, que ele faz parte da família de Deus, na qual todos são amados e bem-vindos, que cada ser humano é sagrado, portanto, merecedor de todo o nosso respeito e cuidado, que ele, de modo que ele é humano e assim imperfeito como qualquer outro, de modo que só o espírito de compreensão recíproca é capaz de fomentar relações saudáveis. Reconhecer a vulnerabilidade típica de nossa humanidade, tolerar as imperfeições alheias, perdoar a inconsistência de cada um, desenvolver o espírito de fraternidade, remédios que Jesus prescreveu em seu evangelho. Representam medidas preventivas contra os nossos acessos de agressividade. A humildade acende a luz da vitória. O orgulho é franca derrota. É chegada a hora de colocar um fim nesse ciclo de violência gerando violência, desamor gerando doenças, guerras e infelicidade. Vale a pena seguir esse precioso conselho de Chico Xavier. Façamos uma campanha contra a violência, a começar de nós mesmos. Tenhamos mais paciência dentro de casa, no trânsito, no trato com os familiares. Uma palavra pronunciada em tom um pouco mais alto desencadeia vibrações que se propagam. Conversemos sem alterar a voz. Não aposentemos o sorriso. Vivamos descontraídos, apreciando a beleza em torno de nós. Os homens se armam porque os espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos fazer uma contrariedade que queremos partir para o revide. Vamos andar desarmados? E aí? O que acharam? Difícil, hein? Difícil, porque assim, a gente não consegue se desarmar. E por que a gente não consegue se desarmar? Porque a gente já fica esperando a reação do que a pessoa vai falar, do que o outro vai falar. O outro fala A, entra pelo nosso ouvido, aí vem aquela formiguinha e fala, ele tá falando mal, ele não gostei do jeito que ele falou. Aí vai lá e arma, e atira, bum! É instantâneo. A gente não consegue fazer essa filtragem. Ainda não conseguimos fazer essa filtragem para realmente, será que ele falou isso mesmo? Será que ele falou desse jeito? Será que não foi de um outro jeito? Aí que entra o nosso orgulho, aí que entra o nosso ego. É o ego batendo forte. Tomando as rédeas tomando as rédeas da nossa vida. Tá. Então vamos começar analisando. Não estou discordando de você, não.
Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. A Marília falou que sente isso. E como que você fica? Porque você levou, mas você bateu. E como que você fica? Depois que passa, Ou melhor, todos nós, né? Não é só para Marília, porque depois que passa esse ego, esse orgulho tomando conta, você desarma, aí você pensa, puxa, eu não devia ter falado daquele jeito com ele, com a pessoa. Por que eu falei desse jeito com a pessoa? Ou então traz o macaquinho para casa, né? traz o quê? O macaquinho. O macaquinho! Ah, o macaquinho, né? Traz o macaquinho no ombro. É que fica, né? É. E aí, aí que tá, né? Porque assim, eu já escutei bastante pessoas falando assim, não, mas eu tenho que responder. Não estou dizendo que não. Mas como que você fica? Como que fica o seu interior? Como que fica Polvorosa. a lei de ação e reação funciona, né? Porque a gente coloca em movimento, mas esse movimento volta, e geralmente volta em dobro, em triplo, dependendo da quantidade de pessoas, porque tem a sua vibração e tem a vibração do outro e de quem estiver ao redor. Então, você ganha essa lei de causa e efeito, sim. É que muitas vezes a gente não consegue compreender, não é verdade? Sim. E a gente não compreende por quê? Porque assim, já estava irritada. Já estava Porque irritada. quando você fala, você está falando, está passando um filme na minha cabeça. Porque eu era muito assim. Hoje eu estou mais comedida, mas eu já fui muito mais explosiva. Muito mais, muito. E tudo eu falava, nossa, esse texto caiu assim, eu vesti ele inteirinho. Tantas coisas que eu falei para os outros, tantas ofensas que eu falei, de falar, deixar a pessoa reduzida a pó. Eu estou fazendo esse meia-culpa porque eu fui assim mesmo. Hoje eu me policio mais. Eu evito, né? Porque eu estou tentando melhorar como pessoa. Mas quando eu tinha 20, 25, 30 anos, nossa, eu sempre falei assim, né, que graças a Deus eu tenho uma saúde boa, né? Nunca precisei me internar nem nada, mas eu era uma doente emocional, uma doente espiritual e eu não me dava conta disso. Eu não achava que eu era doente, imagina, eu só era uma pessoa um pouco nervosa, me achava só nervosa. Não me achava assim doente especificamente, entendeu? Hoje eu vejo. E quando eu falava, eu achava que estava pondo para fora e que estava me aliviando, mas eu sentia depois tudo isso. Óbvio que eu sentia. Porque muita gente não sente, assim, não vai sentir a irritabilidade. Às vezes você discute e depois você fica com uma irritabilidade, você tem dor de cabeça, seu gástrico vai embora. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem ânsia de vômito. Por quê? Porque modificou tudo. Você captou tudo é energia. Então você emanou, mas você recebeu. A E gente depende. é educado, pelo menos eu estou lembrando de coisas que eu escutava na infância, assim, né? Tem que responder, como a Solange está falando, tem que responder para ficar na altura. Aí, com a cabeça de hoje, eu fico, mas altura de quem? De quem? Altura da vibração, né? Porque se o outro grita, você grita também, aí você vai, né? Aquele veneno, ele está sendo revigorado ali dentro das partes. Ou se você bateu, se você foi na escola, você apanhou, você tem que bater, né? Se sobrepondo, né, Renata? Muitas vezes se sobrepondo, né? Exatamente. Tipo assim, você fez outro, então eu vou fazer pior. Ou de tipo, se programa para falar, se o fulano devia falar, você já tem toda aquela fala, né? Programada, o que você vai falar, que você tem que ficar à altura. Aí quando a gente começa a se questionar, mas que altura que eu quero? Que aí a gente não vai para lugar nenhum, a gente não acende, a gente afunda mesmo, né? Afunda, né? Não é a altura que Jesus ensinou. Jesus é uma outra altura, né? Que resplandece. Essa não, essa é de tipo de cair
na terra e ficar fincado aqui mesmo, né? E aí, assim, se a gente conseguir compreender isso, né? Eu compartilho um pouco de vocês, porque eu tive 2 meninos, e eu eduquei os meus... Oh, Oi, desculpa. Leda. Desculpa. Eu falei assim, eu compartilho, assim, eu tive 2 meninos, e aí, assim, eu sempre falo para eles, violência gera violência. Sem brigas. O amiguinho. Deixa o amiguinho, conta até 10, se afasta, né? Então, eu eduquei os meus filhos dessa forma. Mas você foi criticada? Muito. Muito, porque todo mundo dizia, não tem que ser. Eu escutava, mas na minha casa, de violência gera violência. Mas eu nunca vou poder revidar. Não. Porque violência gera violência. Chama a tia, conversa com a tia vai chamar a mamãe e nós vamos conversar. Mas a gente tem que entender. Por quê? Porque era a forma como eu entendia. Eu não estou criticando as outras pessoas. Tem que ir lá e dar. Tem que ir lá e dar. É o que pensa. Mas eu sempre consegui compreender assim. O que você está fazendo? E era uma das coisas que eu já conseguia compreender. Quando eu entrava numa discussão, eu saía muito mal. E eu começava a compreender o quê? A vibração que essa vibração, que essa briga, essa discussão tinha. Né? Eu não sei discutir. Eu não consigo, eu não sei. Eu choro, eu vou embora, eu não consigo. É porque a energia... Deve ter mais gente como eu, né? Deve ter, porque a Solange não leva desaforo para casa. Eu não Leda. Olha, Maria também não. Leda. Ó, não importa se tem mais alguém junto com você. O que importa é que você se sente assim. Vamos levar roupa suja para casa! Vamos levar! Uhul! Mas eu até queria responder, eu até queria saber, confrontar. Eu não sei, eu me perco. Eu choro. Eu me desestabilizo. Boa noite, né, gente? Não dei boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu lembro que eu era mulher, criança, e falavam assim para mim, nossa, mas você não leva desaforo para casa, né? E eu falava, não levo. Eu falava, não levo. Eu nunca deixava ninguém, era assim. Com o maior orgulho, né? Com o maior orgulho no peito, né? Maior orgulho aqui, uma camiseta escrita orgulho. Na altura, né? Na altura. Pirralha. Não, eu era pirralha. O meu irmão mais velho, vinha, briga de moleque na rua, o meu irmão afastava. Eu ia lá e batia no menino. Engraçado. E eu sempre falei assim, eu dou um caminhão para não entrar na... Aí depois, olha a evolução que eu consegui. Aí eu dou um caminhão para não entrar na briga e 2 para não sair. Então, ó, Não a gente consegue compreender que isso são crenças. Pois Sim. é. Que isso são crenças que foram colocadas, e essas crenças não vieram dos nossos pais, vieram dos pais dele e assim por diante. E aí, se a gente for parar para pensar no mundo, não vamos entrar na situação do Brasil, mas vamos falar da Terra em si, é isso que acontece. Nesse bateu, levou, então todo mundo se vê no direito de bater e levar. Sabe quando eu... Mas você sabe que outro dia eu estava conversando com umas amigas, estava com os cachorros ali na Avenida da Praia, no Jardim da Praia, conversando com umas amigas, e eu peguei e falei, não vou entrar no assunto que era, mas só para vocês terem uma ideia. Eu falei, eu fiquei com uma pena do fulano. Ela falou, por quê? Uma pena. Eu me senti, eu falei, não, não sei. Já nem estou mais com pena. Não, mas olha... Desculpa, eu não queria te ofender, eu estou pensando em ligar para ela e falar, olha... Não. Sabe como é que eu comecei a me ligar mais disso? E você falou dos teus filhos, né? Uma vez eu fui buscar meus sobrinhos na escola, né? Uma vez sempre ia às sextas-feiras. Aí o meu sobrinho mais velho, que são os filhos desse meu irmão mais velho também, ele é assim, bateu, ele esticava o braço para segurar o amigo para não bater nele, mas ele não revidava.
E aquele dia eu fui buscá-los, aí a tia, ela virou e falou assim, olha, eu já avisei a mãe dele, mas ele caiu o amiguinho empurrou ele do banco na escola, tal, na aula de no laboratório, sei lá do quê. Ele tinha uns 11 anos. Aí eu virei e falei assim, Lucas, mas como é que foi? Ah, então, eu estava sentado, brincando, e ele foi, me deu um empurrão e eu bati, fui pro chão e o banco era alto. Eu fui com as costas no chão, eu acho que eu, né? Tia e madrinha revoltada. Aí eu falei assim, mas como? E você não fez nada? E você não revidou? Você não pode apanhar assim, seu amigo te joga do coisa e você fica quieto? Ele virou para mim e falou assim, Dada, ele tem problema, ele faz tratamento, ele toma remédio, ele tem uma coisa. E outra, foi ele que bateu em mim. Eu não bati, eu entendi o problema. Gente, eu me senti uma formiga. Eu tinha 30 anos, sei lá, 20 e tal, com um pirralho de 10, 11 me dando, né? Ele Uma lição. é, dali em diante, e ele não batia mesmo, ele nunca não revidava. Porque assim, ele conseguia compreender tudo isso, né? Pois é, e eu não. E a tia não. Aí eu falei, meu Deus, eu como adulto e como tia, olha o que eu falei para a criança, e ele que está me ensinando. Mas aí, assim, ó, a gente consegue compreender como o ego, que a gente já conversou bastante, como o orgulho toma conta da gente. É mesmo. Sabe? É como se colocássemos uma tiara, uma camiseta, né? A gente, o orgulho, ele toma conta da gente. A gente bate no peito, não vai ser assim. Só que é aquela coisa, a lei de ação e reação, ela volta. E aí, depois que passa todo o calor, o que a gente faz? Aí, assim, não. A lei de amor de Deus é amor. E o amor pede respeito ao próximo. Aonde foi o nosso amor? Esse amor de Deus. Porque Ficou todos nós... esquecido. Ficou numa gaveta. A gente tirou ele, colocou na gaveta, fechou, vestiu a camisa do orgulho, bateu, brigou, aí passou, aí a gente tira a camisa e pega o que tá na gaveta e coloca. Tipo, desculpa, não era para ter te colocado na gaveta, era para eu ter. Aí vem a consciência, né? O peso da consciência Mas aí chamando também, a sua atenção. mas também é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente pode, tudo bem, eu não vou, mas eu sou superior. Também é orgulho. Eu não vou fazer, mas é que eu sou superior, deixa ele lá. É tão inferior, olha. Esse lado também não é legal. Né? Porque é um lado que a gente falou assim, a gente consegue compreender por que a gente não vai fazer. Não conseguimos compreender. Pelo menos por enquanto, não. A gente Agora, está tentando, né? O sobrinho da Glaucia conseguiu. É verdade. Né? agora, Ele deu todas as razões. Ele, né? Ele pegou todas as razões lógicas, né? Para ela. E falou para ela. E garanto que ele falou com uma voz bem calma, bem serena, né? Bem pausada, né? Assim, bem pausada. agora eu tenho pensado se vale a pena eu me aborrecer, entendeu? Às vezes eu falo assim, deixa para lá. Não, deixa eu para também lá. estou nessa fase. Não vou nem Não, deixa para comentar. lá. Não vale a pena. Não dá. Eu quero ser feliz, eu quero ter razão. É por aí agora, né? Agora eu tô também nessa vibe, treinando, né? Exatamente. É um esforço Tem que a dias que eu gente faz para caio se no- modificar. Mas a gente compreendendo a lei de amor, a gente começa a se respeitar, né? Trazer essa lei, mas a lei de Deus, que foi Jesus exemplificando no nosso dia a dia, enquanto ele esteve aqui com a gente. A gente consegue tentar trazer para a nossa essência. Conseguimos diariamente? Às vezes sim, às vezes não, às vezes com maior facilidade, às vezes com mais dificuldade.
é um dia de cada vez, né? Só por hoje. Tipo, Só por hoje. Um dia de cada. Sabe, essa lei dos alcoólicos, né, anônimos, é perfeita, né? Eu falei assim, é perfeita, só por hoje. Eu vou responder por hoje. Aí amanhã pertence a Deus, gente. Não pertence a nós. Então pertence a Deus e tá tudo certo. Vamos fazer outras perguntinhas. A gente já falou um pouco, né? É real essa frase, ninguém fere sem também ser ferido. A gente consegue compreender isso. Hoje a gente consegue, mas antigamente não, né? Não, Não. eu saía satisfeita. Eu falava tudo que eu queria, porque eu já falei para vocês que eu tinha essa concepção. Se eu não falasse, para mim, Leda, se eu ficasse nessa sua posição de não falar, eu ia implodir, ia fazer um mal maior para mim. Então, eu preferia falar. Eu sempre tive isso para mim. Se tiver que adoeça o outro, não eu, porque eu não vou guardar isso dentro de mim. Eu falava isso. Porque se eu ficar remoendo, como você, por que eu não falei isso para ela naquele momento? Eu devia ter falado. Por que eu não falei? Se eu ficasse nessa situação, eu ia ficar me amofinando dentro de mim. Ia ficar pior a situação. Então, eu falava tudo. Não, eu tô pensando em telefonar para ela, para falar, não, olha, não é por nada, não fiquei com... Sabe, me desculpar, porque ela ficou... Já passou. Já foi. Finalmente, na casa dela, ainda olhei no prédio lá, falei, será que ela já saiu com o cachorro? Será que ela ainda está aí? Eu sou retardada, gente. Assim, a gente consegue também... Vamos tentar traçar essa linha de raciocínio. Tá, eu preciso falar. Mas a gente concorda que existem diversas maneiras de se falar? Sim. Bastante. Sim. Se a gente sentar, olhar no olho e falar, vou falar do meu sentimento, falar baixinho, suave, a gente não vai estar conversando e colocando o nosso ponto de vista e vai estar tudo ok? Sim. Sim, Valéria, mas isso é hoje. Naquela época, eu não pensava dessa forma. Eu era explosiva, eu era uma dinamite. Era uma explosão, né? Eu acho até que eu já contei aqui. Eu lembro quando eu era criança, depois eu fui perdendo isso, mas quando eu era criança, eu via um branco. Me dava literalmente aquilo que fala do branco. Até os meus 12 anos, eu lembro que uma vez o meu irmão mais velho, tanto me irritando, ou veio para brincar comigo, eu fui atrás dele, parei a mão numa porta de vidro. Eu não vi nada, eu só queria catar ele. Me deu um branco, eu quis catar ele, ele fechou a porta e minha mão foi. E eu lembro, assim, de ficar num estado assim, sabe, de irritação, transtornada. De ver branco. Eu lembro que eu tive isso até acho que até uns 11, 12 anos, eu lembro de eu ter isso. Então, eu acho que eu evoluí um pouquinho, eu estou melhorando um pouco. Estou melhorando. Está mais mansinha. Está mais mansinha. Olha, Valéria, eu já não mato essa minha existência. Tá bem, né? Eu já não mato. Só estrangula, né, tia? Só estrangula, né, tia? Pega pelo pescocinho. Bora, garoto! Nossa, eu já melhorei, gente. Nossa, que gente brava. Que gente brava. Não, mas sabe que é assim, que é muito interessante. Nós vamos encerrando a aplicação, colocando uma tela branca na nossa mente e vamos buscando a mentalização do Hoje, eu já não quero estrangular ninguém. Às vezes eu sinto vontade, fica só no pensamento. Mas eu já não faço. Eu já não dou o passo. Eu já falo assim,
tá, não tá valendo a pena, fica aí, eu vou respirar, eu vou andar na praia, eu vou tomar um copo de água, eu vou tomar um banho. Então, há uma mudança, já há uma reflexão, né? Já está uma busca de um autocontrole, né? De trabalhar, de reconhecer. É o orgulho? É, porque eu quero que seja do meu jeito. Mas calma aí, eu já estou começando a segurar. Estou começando a soltar esse controle. Então, está tudo no início. Então, assim, não vejo. É um processo. Todos nós vivemos num processo. O mundo vive um processo. Cada um da sua forma. A gente fala do mundo em si. Mas sabe o que eu estava Eu acho que pensando? todo Eu mundo... acho que é até para Leda mesmo, né? O que a gente dá para o outro fica na gente também, né? E aí, quando ela fala que ela não consegue responder, eu falo porque eu também não sei. Por isso que eu ficava antes, quando mais jovem, ficava já bolando estratégia na cabeça para já ter a resposta, mas chegava na hora eu não conseguia confrontar. Isso é até uma defesa para a gente, sabia? Porque o que seria se a gente falasse tudo, confrontasse, batesse? Como é que a gente ficaria depois, né? Já com toda aquela energia, mas a culpa mesmo, né, de ter falado aquilo. Então, até a gente fica até blindado, tipo assim, de não conseguir falar, de não conseguir ter aquela resposta à altura, né? Aí depois a gente fica, mas eu devia ter falado isso. Não, esse é o momento presente. Não falou, ainda bem. Passou, acabou. Ainda bem que foi o outro que falou, não foi a gente, né? Isso não ia ser boba, não. Isso é a gente ter... Até a gente entender isso demora, né? Mas a gente ter as nossas defesas mesmo, né? De proteção, né? O que eu ia falar é assim, tanto aquele que revida ou fala o que vem na cabeça, né? Quanto aquele que guarda e que não sabe como que vai se posicionar no momento, fica impactado com a situação, pega de surpresa. Todos os dois estão em sofrimento, né? As duas situações estão em sofrimento. E a gente que fica com a parte toda, né? Porque, no sentido assim, essa parte pesada. Porque eu fui lá, falei, e daí eu fico remoendo depois. Putz, já foi, já falei, tudo bem, depois deixa para lá. E vai acumulando essa energia do retorno, né? E o outro que não falou, como a Leda fala, e Leda, estou contigo. 1000 vezes as coisas acontecem e eu fico engolindo também. Depois eu faço isso, será que eu faço aquilo? Então, assim, a gente também tem sofrimento, né? Então, o que fazer nessa hora que a gente toma consciência, né? Que vem a culpa, independente se eu falei ou se eu não falei, vem aquela sensação de culpa, de desânimo, e a gente vai chegar ali na frente e falar, eu tô cansada disso, né? Não quero mais isso, tá indo a minha energia embora, eu não fico mais... Vai acumulando, vai chegando, entra ano, sai ano, fica desgastada, né? Ou fica com pressão alta, ou dá taquicardia, né? Vai acumulando essa energia aí, porque a gente não está vendo, a energia é invisível, e para uns, que bom que eu já falei, já resolvi mesmo, nem lembro mais. Mas, ó, vamos lá, a energia é invisível, mas a gente sente. E muitas vezes a gente não consegue analisar, a gente analisar. Porque a gente, quando está vamos dizer assim, nessa guerrinha, nesse embate, a gente recebe a energia. Só que se a gente estiver denso que nem a pessoa, a gente não vai conseguir reconhecer. Vai reconhecer depois, vai achar que foi porque comeu alguma coisa, sabe? E vai ser por outras coisas. Mas não, o gatilho foi aquele lá, né? E aí a gente começa a reconhecer. Mas, ó,
Vocês falaram algumas coisas, a Débora colocou alguns pontos, então vamos trazer esses pontos, né? Da culpa. Por que eu fico com culpa? Porque sobre aquilo que o outro falou, mas se eu não penso assim, por que eu tenho que pegar a culpa? E segundo, né? O amor, o que é o amor? O que a gente compreende como o amor? É respeitar o próximo. É respeitar, né? É um sentimento, na verdade, que você tem além, eu acho, do que a gente próprio pelo outro. A gente está falando sempre do amor do outro. O que é o amor para a gente? Dar, a gente falou, a gente falou sem receber. Então, a gente falou de respeitar o próximo, a gente está falando do outro. O que é o amor para a gente? Porque se a gente buscar essa definição, a gente se ama. A gente se respeitar? A gente se respeitar? Não, assim, a gente se ama. A gente se respeita, se respeita como ser. Como ser, como ser. Muito mais hoje do que antes. Antes, as pessoas podiam tripudiar, algumas pessoas, aquelas que eu me envolvia emocionalmente. Eu me anulava achando que eu estava ganhando a atenção, e eu totalmente errada, entendeu? Eu fazia tudo e esquecia de mim. Hoje, não. Hoje eu sou mais eu. Hoje eu cuido mais de mim, hoje eu cuido mais das minhas coisas, eu quero fazer as coisas que eu quero. Porque, assim, a gente encarna numa sociedade para aprender com ela, mas nós vamos, quando chegarmos no plano espiritual, responder individualmente. O que nós fizemos por nós mesmos? Cadê esse amor? Esse auto-amor. Aí você fala, mas por que o auto-amor entra nisso? Porque é aquilo. Se eu estou no meio, nesse embate, nessa loucura toda, o que eu estou fazendo dentro disso? O porquê que eu estou ali dentro? O que eu tenho que provar para mim? Porque se eu tenho esse amor, é para mim. Não é para o outro. Sim. Se cuidar mais, né? Eu acho que esse auto-amor agora é assim, eu me cuido mais, hoje eu faço pilates, eu faço musculação, vou mais no salão, faço massagem, eu me cuido, hoje eu me cuido muito mais que antes, faço as coisas bastante para mim, eu me cuido muito mais do que antes, muito mais. Vocês entenderam o que eu quis dizer nesse sentido? Porque quando a gente tem um embate, se a gente se ama, por que eu estou metido nisso? O que isso vai trazer para mim? Para mim, Valéria, como um espírito eterno. Chega na hora, a gente não consegue, né? Não. É o calor do momento, Valéria, é o calor do momento. E é mesmo, não estou falando que não seja, é o calor do momento, é a vibração que leva, sabe? É toda essa psicosfera que a gente vive, sabe? E tudo isso. E aí você fala assim, por que eu fiz isso? Então, assim... debate, né? Um debate, né? É a maior loucura. Às vezes você vai falar assim, nossa, você viu aquela plantinha? A pessoa já pergunta, que planta? Que planta? Foi assim que fizeram comigo. Por quê? Então, por quê? Pera, por quê? Mas por quê? É aquilo que, assim, a gente vai chegar nessa parte daqui, vamos lá. A palavra, né? A gente sempre fala aqui, As espadas são muitas, não necessariamente armas de ataque físico.
A palavra, por exemplo, dependendo como é empregada, é uma das mais perigosas armas, através das quais é possível destruir uma vida. Porque você vai falar... Se lembra da passagem de Jesus, que ele falava assim, o importante não é o que entra Sai. pela boca, mas é aquilo que sai. Por quê? Porque o que sai está dentro do coração. Então, assim, se você fala, nossa, aquela plantinha, e ela, por que a plantinha? Quem está com problema? A plantinha. Então, né? Pois é. Quem está com a dificuldade no coração? Aí, nessa hora, se a gente for lembrar de toda essa lei do amor, é aquilo que a pessoa pode dar, é envolvê-la de amor. A vibração dela veio pesada, mas a minha vai leve. Então, que seu coração se encha de luz, de amor, de muita paz. Pensando, não vai falar também, porque aí é desafiar de vez. Aí... Tu já falou para uma pessoa que está nervosa, por favor, se acalma. Nossa Senhora, a pior coisa para falar para uma pessoa que tá nervosa, fica calma, tenta ficar calma. Nossa Senhora. Mas eu não tô nervosa. Mas tem gente que já avisa, né? Eu não me Tem vi gente que já nervosa. fala para mim ficar calma. Fica calma. Às vezes meu marido fala para mim assim, não, mas eu não tô nervosa. Calma, mas eu não tô nervosa. É a história da plantinha. Então, assim, o que você pode fazer? Vamos reverter? Eu vou te doar amor. Eu vou seguir aquilo que Jesus... E que eu vou te doar amor. Agora, silencia, né? De preferência, né? Porque... Por favor, né? Por favor. Né? Porque... Ó... Então, a gente já conseguiu compreender, né? E assim, eu sempre falo, eu sou uma das pessoas que eu falo assim, acho que eu trabalho milindre em mim o tempo inteiro. Porque a forma como a pessoa fala me pega bastante. Mas você sabe, vou falar uma coisinha. Eu se percebo que eu falei alguma coisa que eu acho que foi mais pesada ou mais drástica, qualquer bobagem, qualquer um comentário qualquer, eu não sossego enquanto eu não falar com a pessoa de novo. Eu tenho o maior receio de ofender, de magoar. Às vezes eu não sei me colocar por causa disso. Eu já passei por, nossa, muitas vezes. De depois falar, enquanto eu não falo, olha, eu falei aquilo, mas não era assim, não estava pensando, porque eu não consigo me controlar depois de nervoso que eu fico. Eu acho que assim, são diversos treinamentos, né, que a gente tem na vida, né? Diversos treinamentos com a gente, né? Na maioria das vezes a pessoa fala, não, nem percebi, você falou, é minha cachola. Mas às vezes é aquilo mesmo, porque você falou, você fez a ação, mas o outro, se estiver bem, não vai pegar. Só se ele estiver na sua vibração. É aquilo que eu falei, assim, às vezes a outra pessoa fala alguma coisa para a gente se sente super ofendida, e para a pessoa não. Uhum. Por quê? Porque ela vibra naquela intensidade e está tudo certo. Porque ela é assim. Mas a gente acaba entrando na sintonia dela. Se a gente responder, se a gente não catar o presente, não achar que todo dia é Natal, porque a gente não faz mesmo, né? Nem todo dia é Natal. Se a gente não pegar o presente para a gente, tá tudo certo. Né? E não pegar mesmo, né? Não é, às vezes a gente não responde, mas guarda no coraçãozinho, não. É largar, desapegar. O macaquinho! É o macaquinho. Isso aí. Aí você fala, Valéria, que lindo, maravilhoso. Na teoria é perfeito, treinamento resolve. A gente ir treinando, a gente ir repensando as nossas relações, a gente buscando o nosso amor próprio. Aí a gente vai conseguir. Na convivência familiar, o melhor treino. A gente e como? Tipo, não vou falar com você nesse assunto, aí a pessoa já veio com 10 pedras na mão e você, olha, não. Se acalma primeiro, agora o que você faz?
se acalma primeiro, depois a gente conversa. Aí a pessoa, né, deve ficar com mais raiva ainda, mas vai lá, eu me harmonizo, vou procurar minha vibração, minha meditação. Aí depois a pessoa vem na outra vibração. Agora vamos conversar. Né? Até uma forma de eu me proteger também. Né? Sim. Tipo, não, desse jeito, dessa forma, não converso contigo, não vou brigar com você vai brigar sozinha. E virar as costas e tchau. Entendeu? Mas é difícil fazer, porque você ainda tem aquele, né, o gostinho, né? Mas quando você percebe na prática, como a Valéria falou do treino, na prática você percebe que você conseguiu e que você conseguiu dar um outro final para a situação, né? Isso é um aprendizado muito legal. Porque, assim, o que me faz pensar muito qual é a sensação? Tudo bem, vou lá. Vamos lá, vamos para a briga. Como que eu vou ficar depois? Qual vai ser meu sentimento? O que eu vou fazer com o meu corpo? Com a minha cabeça? Eu vou conseguir dormir? Aí você fala, nossa, como você é egoísta. A gente está ali, no embate. Eu posso falar? À vontade. Um tempo atrás, aí, eu fui tentar fazer isso que você está falando, ficar quieta, não agredir, não dar uma de boazinha. Viraram na minha cara. Sabe o que você não fala? Você é uma bunda mole. É isso aí. Então, dona Marlene, aí é onde que a gente fala. A gente já conversou bastante sobre as expectativas. A senhora tinha uma expectativa aqui. Olha, eu prefiro ficar bem, minha pressão arterial não vai subir, eu vou ficar bem. O outro, se ele quer briga, ele vai desafiar, ele vai falar, ele vai agredir para que te tire do sério. E aí onde a gente fala, o presente veio, eu não quero esse presente, não gostei. Eu vou continuar plena, não é no orgulho, mas plena em mim, no amor de Deus. Deus me ensina o quê? É isso que me faz bem. Mas eu vou ser tonta. Eu estou bem. Porque eu vou ser tonta da mesma forma, na minha opinião, tá? Fazendo aquilo que a sociedade quer. E eu não quero fazer o que a sociedade quer. Eu faço parte dessa sociedade, mas eu não quero. Eu quero fazer ser diferente. Eu quero ter, e eu tenho esse direito de ter os meus conceitos, sabe? E de viver da forma que eu acho que é certo. E essa é a minha forma. Eu vejo muito isso. A pessoa fala muito de respeito. Tem que haver respeito. E o respeito é uma via de duas mãos. A minha e a do outro. Eu respeito, mas quero ser respeitada. E aí onde que dá as confusões? Porque todo mundo fala de respeito, mas é de uma via só. Não. E a via é de duas mãos. Uma que vai e a outra que retorna. Eu respeito e eu quero ser respeitada. Então, assim, são valores que a gente fala assim, o que está acontecendo? Essa sociedade está difícil. O que está faltando? Eu falo, na minha opinião, como Valéria, eu digo que falta Deus. Porque se eu for lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensina, há mais de 2000 anos, o orgulho não está. Ele fala para a gente dar outra face. Não vou dar mesmo. Então, a gente já fez a nossa escolha, entendeu? Então, assim, eu tenho que ficar com o meu coração bom, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou pegar o presente e trabalhar esse sentimento. Psicóloga Renata, ajude. Quantas vezes isso não aconteceu com Jesus? Né? Que ele foi questionado, que ele foi... qual é o termo? Tiraram um sarro dele, né? Foi questionado na própria... Antes da crucificação, né? Você não é o rei?
Não né? é o rei, ele foi Você não- tentado e, tipo, ele poderia ali no... Em 5 no minutos, no Sinédrio, estalar de dedos, ele poderia movimentar todas aquelas energias ali e se salvar, né? Mas a questão não era essa. O ensinamento estava muito mais além daquilo. Ele estava muito além daquilo, né? Se o outro diz que você é bunda mole, se você estiver muito bem resolvida com isso, ultimamente eu prefiro falar que eu sou tonta. Espera que eu estou colocando o computador para carregar, senão eu vou cair. Eu prefiro ser tonta do que daqui a pouco ficar com acharem que eu sou tonta, né? Do que daqui a pouco eu sei que eu vou ficar com a minha pressão alterada, vou ficar com a minha enxaqueca atacada, porque eu me envolvi em algum, né? Então foi isso que Jesus nos ensinou, em simples palavras, foi isso. e assim, a gente tem que entender muito bem assim, a gente não está falando para, olha, vamos abrir mão da gente, vamos deixar que todas as pessoas, é o contrário. Vamos aprender a nos respeitar. Vamos aprender a conviver de uma maneira mais saudável. Vamos aprender a utilizar as nossas palavras de uma maneira mais positiva. Quem sabe a gente falando coisas boas, a forma, a vibração, a gente já começa a compreender isso, que tudo tem uma vibração, aí as pessoas consigam enxergar que elas ultrapassam seus limites. Ah, não deu certo. Aí é ela e não eu, e aí eu vou ver aonde que eu consigo me localizar nisso. Às vezes você pergunta, vale a pena entrar naquele embate? Será que se eu confrontar o outro e for falar aquilo tudo, será que também o outro vai me entender? Se ele vai ter essa compreensão, né? Ou daqui a uns anos a vida manda conta, né? A vida manda sempre conta e os juros para a gente pagar, né? A gente está na semana de Natal, né? Aí, se a gente for falar assim, o que é Natal? É a comemoração do nascimento do Cristo, né? É a vinda do mestre, né? E o que ele trouxe para a gente? Ele nos ensinou a lei maior, que é a lei do amor. E o que é esse amor? É aceitar, é compreender, é se amar e amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo vai. Paulo definiu muito bem. E aí? Hoje, se a gente for parar para pensar, esse amor que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, a gente conseguiu compreender na Terra? A humanidade compreendeu o que é esse amor? Não. Hoje eu tenho já essa compreensão, mas antes não. Hoje eu terminei o livro de Paulo. Eu chorei muito, mas foi a coisa mais linda o final realmente do livro. Mas eu nunca passou pela minha cabeça toda essa análise interna sobre o outro, dos ensinamentos. Eu nunca parei. Eu tenho até vergonha de falar, mas é uma verdade, uma realidade. Hoje é um novo tempo. Da pandemia para cá é uma outra Solange que não existia antes, né? Eu frequentava o centro, mas aquele centro que eu ia lá, tomava o passe, eu ia embora, entendeu? Aquele passe assim, acabou e vai embora. Nunca. E eu achava que estava ok, que era isso que ia me fazer chegar no céu. Chegar no céu. Nunca. Não, uma pessoa melhor. Se eu ajudasse meu próximo, se eu fizesse uma doação, aquela coisa, tomasse um passe, ok. Hoje ela já está se preparando para trabalhar no umbral e está satisfeita, porque ela vai ganhar uma vassoura do doutor Inácio e vai estar tudo feito. Tá tudo bem. Vai ter, Não vai ficar mudar feliz. muito, eu passo a faxina aqui em casa, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo, né? Mas aí que tá, o seu Natal não vai ser diferente?
Esse ano vai ser diferente, né? Perdi minha mãe. Esse ano meu Natal vai ser diferente, né? Mas sim, não, você não perdeu, você se despediu, só deu um até breve, porque ela tá ali. Sim. Mas assim, vamos lá, não é um Natal diferente, você conheceu um lado que você não conhecia, É verdade, é verdade. né? É verdade. Você conheceu um lado do amor ao próximo, do Muito. amor a si mesmo, que você não conhecia. Então, Amor isso é o amor ao próximo, mais até do que a gente mesmo. Você tem que ser. E ele fala, né, que quanto mais próximo da matéria a gente está, mais longe de Deus a gente está. E assim, a gente tem que começar realmente a transformar mais ainda, se desligar de muitas coisas que a gente ainda se prende a elas. Então, assim, quando a gente vê, né? Quando a gente se sente, é um Natal diferente. É um Natal que, assim, então dá para ser Natal todo dia, porque não vai morrer somente, isso daí não vai ficar dentro de você somente no dia 24, no dia 25. Mas isso vai te acompanhar durante os 365 dias do ano que vem. Então, assim, é diferente. Essa é o significado do Natal. E não, assim, não sou nada contra, gente. Eu também vou ter minha reunião de família e tal, mas não é o principal. E muitas vezes a gente perdeu com o tempo, com todas essas crenças, o significado que ele tinha de início. Né? Que era essa reflexão de parar, de se alimentar deste sentimento. Né? O que Deus está aqui e está me falando, né? A gente foi se afastando. Muitas vezes o Natal ele se tornou o quê? Uma reunião, um comércio, uma reunião, uma troca de presentes, a matéria novamente, a preocupação de todas as donas de casa de fazer 580 quitutes, engordar 3 quilos num dia só. E aonde que o Cristo tinha de falado alguma coisa sobre isso? Se ele dividiu o pão? Em nenhum lugar ele comentou. Em nenhum lugar. Ele só pediu para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. E a Deus, amar né? a todos e a Deus. Só isso que ele pediu. né? E nem isso a gente consegue fazer. Mas aí que tá, Marília, por que a gente não consegue fazer? Porque a gente não, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Aprendendo o quê, Marília? A amar, a se amar. Então, é um processo. Aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Hoje eu tive um ato inesperado, como é que eu vou dizer? Assim, uma coisa... posso dizer que foi inesperado. Eu fui cumprir uma medida protetiva, que eu estava de plantão, né? E fui no Guarujá. E vários processos eu fui fazer para lá. E um deles, eu fui entregar a protetiva para a mulher e ela se emocionou. Eu nunca tive esse ímpeto. Quando eu vi, eu estava abraçando a mulher. Ela estava começando a chorar, eu abracei, coisa que eu nunca fiz. Mas eu tive essa atitude de abraçá-la, entendeu? Eu me peguei num gesto assim que eu nunca fiz, e fiz. Fez um acolhimento. E como que você ficou? Eu fiquei feliz de poder fazer isso com ela, entendeu? Mas foi uma coisa assim inesperada, que eu... Imagina, eu falando, como que eu vou abraçar uma pessoa assim que eu, de certa forma, como é que eu me cheguei assim, fui abraçando? Mas eu vi que ela se emocionou e estava com medo do parceiro, né, de voltar atrás dela, de andar atrás dela. E quando ela começou a encher os olhos dela de lágrimas, eu abracei e comecei a falar, fique em paz, vai dar tudo certo, boas festas. Eu me despedi e foi embora. Mas e ela se abraçou em mim, obviamente, também, né? Assim, como esse homem vem atrás de mim? Eu trabalho numa casa de acolhimento de crianças, como é que ele vem aqui na porta do meu trabalho? E aí ela começou a se emocionar, porque ela estava sendo
perseguida, né, por ele, né? E aí eu tive esse gesto, quer dizer, mas eu nunca tive. Nunca E aí, tive. acho que assim, legal o gesto, mas e o sentimento? Esse Sim, sentimento. eu fiquei feliz, né? Eu não pensei duas vezes na hora. Eu estou comentando com vocês agora que na hora, primeiro vontade que eu tive foi de realmente abraçá-la, né? De protegê-la. Fazer esse acolhimento mesmo. E não pensei na hora, foi o primeiro gesto. Agora que eu estou comentando assim, nossa, foi um ímpeto inesperado que eu nunca tive, né? E eu fiz. Mas é uma modificação já minha, né? Porque talvez em outros tempos eu não fizesse, como nunca fiz, de abraçar uma pessoa desconhecida. Ó, Né? O livro de Paulo tocou o coração. Eu acabei, eu chorei tanto no fórum. O livro de Paulo foi lá e... Pô, mas esse livro é bom pra caramba, viu? Esse livro é muito bom. Para Paulo mim, foi de águas também. Paulo é um exemplo a ser seguido por todos. Assim, não tem exemplo melhor, porque Jesus a gente se sente muito distante. Só espera só um pouquinho, dona Marlene, deixa eu só terminar isso. Paulo é assim mais próximo de nós. Paulo, a vida de Paulo é assim, a nossa, né? A gente faz um monte de coisa errada, mas se a gente pegar o caminho certo, tá tudo, né? Que nem ele fez. A gente vai. Jesus, às vezes a gente se sente meio distante, por quê? Porque Jesus, né? A gente fala assim, nossa. Mas Paulo não. Então Paulo é exemplo assim, vamos lá, vamos olhar para Paulo. Não fez nada de errado, né? Jesus não fez nada de errado para a gente comparar, né? Olha, olha, né? Tropeçou ali, caiu aqui. Nós estamos trilhando o nosso caminho, mas a cada igreja que ele foi tentando construir era uma lambada, uma açoitada, uma bastonada, era tanta coisa que ele apanhava e não chegou no final, não viu Jesus, olha que coisa mais linda. E ele não desistia. Não. A gente não precisa ir pregar nas igrejas, a gente não precisa levar o cristianismo da forma que ele levava, porque foi ele que fez esse trabalho. A gente só tem o quê? Seguir. Né? Seguir esse cristianismo que está aí. Já deixo também, mas primeiro a dona Marlene, depois você, prometo. Só tem um monte de dedinhos levantados. Mas assim, só espera só um pouquinho, dona Marlene, já lhe passo. É assim, mas o que a gente tem muitas vezes? Na hora que a gente pega aquela fase de carregar a nossa cruz, a gente falou assim, a gente olha assim, ai, tá muito pesada, cadê o Cirineu? Cadê isso? Cadê aquilo? Ó vida, ó dor. A gente voltar lá para Paula, falar assim, tá tudo lindo, tá até leve, porque não tem tantos problemas assim. Oi, dona Marlene. Depois o Sérgio. Hoje eu consegui mais uma amizade. Eu estava na feira e tinha uma senhora, né, comprando carne, porque estão vendendo pedaços de carne na feira. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, qualquer coisinha serve. É só para mim mesma? Aí eu olhei para ela e falei, não faça isso. Não é porque é só para você que você vai fazer qualquer jeito. Nós temos que querer o melhor para nós. Aí ela olhou para mim, as lágrimas desceram. Ela me contou toda a vida dela. Eu acalmei. Quando ela conheceu onde eu morava, que eu moro no finzinho da feira, eu vim com ela. Ela falou assim, eu estou acreditando numa coisa. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Desse jeito. Sabe, eu me senti tão leve. Falei, que bom que eu tentei tirar aquela mágoa. Ela me contou a mágoa que ela tinha, sem me conhecer. Ela me contou a mágoa. Oi, Valéria? Oi, eu estou esperando, estou aqui na sua história. Ela me contou a mágoa. Quando ela saiu de perto de mim, ela pegou até meu zap. E falou que quando eu voltar de São Paulo, ela faz questão de conversar comigo. Ela falou que saiu mais leve. Viu? Detalhe, eu posso passar o nosso link para ela? Pode.
Pode. Eu falei para ela que eu ia perguntar. Tanto para as vibrações quanto do acolhimento de amor. Pode. Para todas as pessoas que a senhora encontrar e sentir vontade, a senhora pode passar tanto das vibrações quanto o do acolhimento. Então, Serão aí eu todos contei, bem-vindos. eu falei, gente, olha, eu mudei muito, eu falei para ela, a minha vida melhorou 100%. Eu tô com o pessoal do meu lado que eu sinto tanto apoio que parece que eu ando nas nuvens, tranquila. Aí eu passei tudo para ela o que eu sentia, o porquê que eu estava do jeito que eu estava, mas a mulher chorava tanto, ela me abraçava e chorava, Valéria. E quando ela foi embora, ela falou para mim que estava bem melhor, bem mais calma. Falei, olha que bênção, não foi bom? Foi, a senhora ganhou seu presente de Natal. Maior presente do que esse, não tem caixa maior. Esse é o nosso maior presente, sentir que uma pessoa fica bem. Nossa, eu vim para casa tão feliz. Eu ia para a feira, voltei com ela para mostrar onde eu morava, que quando eu voltar de São Paulo, ela vai vir aqui. E depois eu voltei para comprar o que eu queria. Se vê? Mas, olha, você vê a felicidade dela. Não tem preço a gente acolher uma pessoa. Não tem. Eu fiquei tão feliz, tão tranquila. Parece que eu criei uma alma nova dentro de mim. É assim mesmo, dona Marlene. Vamos, Nossa. Sérgio Lebe. Voltando só à questão lá que a Solange falou de Paulo, né? Que a cada igreja que ele construía, ele apanhava de todos os lados, né? Mas a gente tem que sempre fazer um paralelo, né? E a igreja que nós estamos construindo dentro de nós, tá sendo fácil? Ou nós apanhamos de todos os lados também para construir essa igreja? A gente é que nem João Bobo. Apanha de todo lado, é João Bobo. Vai, Só volta, vai. O João Bobo a gente bate, ele desce e levanta rapidamente. A gente demora um pouquinho mais para levantar, não é? Sim. Mas é isso, esse tipo de comparação que a gente precisa fazer com Paulo, né? Tudo aquilo que ele está passando, a gente passa com a gente, com a nossa renovação também, né? Era isso que eu queria falar. Então, para a gente começar a nossa caminhada para o encerramento, a gente compreendeu que o orgulho é uma derrota, né? E aí? O egoísmo. E aí, como vamos trabalhar? As nossas propostas. Sentimentos. Como, Solange? A gente tem que trabalhar esses sentimentos negativos dentro da gente. Então, Sérgio Leme, em todos os anos como dirigente de escola, ele sempre fala que a gente perde muito tempo falando do negativo. E a gente deixa de trazer o positivo. Se a gente olha para o positivo vai crescer muito mais do que o negativo. A gente não vai alimentar uma erva daninha, eu falaria que a gente não vai alimentar uma sombra, a gente não vai ficar abraçado nessa sombra, a gente vai desapegar, vai ser OLX, né? E a gente vai trazendo aquilo que está de bom, que faz a gente feliz, que traz a alegria, vendo pontos, né? Eu acho que isso faz com que a gente venha com essa transformação mais fácil. A nossa transformação, o nosso autoconhecimento. O que vocês acham? Eu só falar um pouquinho, né? A gente teve exemplo disso hoje aqui, né? Quando nós entramos, a Solange estava falando do abraço que ela deu e como ela se sentiu feliz por ter feito isso. Ela fez uma coisa positiva e estava feliz. A dona Marlene acabou de falar a felicidade que surgiu no coração dela simplesmente por ela ter falado para uma pessoa que ela devia escolher o melhor para ela, né? E a felicidade de transformar o sentimento daquela pessoa. Mas quando a Valéria falou do orgulho, né, da vaidade, do egoísmo, e a Solange falou sobre isso também, ela já falou com um semblante mais pesado. É por isso que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento das nossas virtudes.
E não ficar brigando com a nossa sombra, com o nosso Nossos defeito. defeitos, né? Porque isso nos leva para o chão, entendeu? Uhum. É aquela coisa assim, né? O Veludo fala, eu sou desse jeito, eu me aceito, mas vou fazer coisa boa, vou trabalhar. Eu sou desse jeito, Valéria. Fazer coisa boa. Desse jeito. E tá tudo certo. É Não tudo tem nada de errado. Tá tudo certo. Então, vamos lá. É chegada a hora de colocar um fim nesse ciclo de violência, gerando violência. Desamor gerando doenças. Guerras e infelicidade. Vale a pena seguir esse precioso conselho de Chico Xavier. Façamos uma campanha contra a violência, a começar de nós mesmos. Tenhamos mais paciência dentro de casa, no trânsito, no trato com os familiares. Uma palavra pronunciada em tom um pouco mais alto desencadeia vibrações que se propagam. Conversemos sem alterar a voz, não aposentemos o sorriso, vivamos descontraídos, apreciando a beleza em torno de nós. Os homens se armam porque os espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos fazer uma contrariedade que queremos partir para o revide. Vamos andar desarmados? Vamos nos dar este presente de Natal? Com certeza, vamos embora. Vamos nos desarmar? Sim. Vamos, não, oi, Débora? Amar para nos amar, nos respeitar, ficar conosco e deixar o Chico Xavier tem uma frase que no outro dia eu postei. Eu entrego ao outro o direito dele ser do jeito que é. E a mim, o dever de ser cada dia melhor. Melhor. Uhum. Xavier. Uma frase muito forte, muito reflexiva. E é o grande desejo de Natal para a gente mesmo, né? E assim, o Sérgio outro dia estava lembrando de quando o Chico estava lá e as beatas, o padre, tudo ali em cima dele, e ele ia com cuidado para não maltratar. O Sérgio estava falando, olha a paciência, né, a serenidade, escutando todas as besteiras possíveis e imaginárias, e estava ali fazendo o trabalho dele. Né? Um dia a gente vai chegar lá. Esse tipo de trabalho, e às vezes, muitas vezes, a gente entende que isso não é nada. Porque a gente acha que a gente tem que fazer um trabalhão, né? Só que é nessa gotinha que é um trabalhão, né? Essa gotinha aí de paciência, um pedacinho do tempo que a gente tem, que pode ser o divisor de águas dentro de nós, né? E aí, assim, a gente vai falar da parte emocional, né? Que a gente vai estar muito mais leve, muito mais feliz. Mas a gente for falar do nosso corpo, ele vai estar perfeito, porque a gente não vai estar contrariado. Então, não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem dor de estômago. Por quê? Porque a gente não está contrariado. Né? Então, tudo vai funcionar plenamente. Mas depende da gente. Então, vamos lá, vamos desarmar para nos amarmos. Vamos fazer esse presente de Natal? Vamos nos dar este presente de Natal? Sim, vamos. Sérgio, você fechou o seu microfone. É bem simples fazer isso, viu, gente? É só tirar o R e mudar o R de lugar, tá bom? Desarmar para amar. Sim. Mas principalmente, talvez no início seja, vai ser difícil. Tudo é um processo. Dá o primeiro passo. Talvez fazer exercícios do tipo, vou abaixar minha voz, sabe? Vou colocar
pouco de água na minha boca para mim não responder. Vou tomar um banho. Né? Cada um vai conseguir caminhar do jeito que consegue e se sentir bem. Mas vamos tentar fazer tudo isso para que a gente se sinta melhor. A gente merece esse presente. A gente merece ser feliz. A gente veio para ser feliz. Não é verdade? A gente encarnou para ser feliz. Para ser feliz, a gente tem que agradecer muito a misericórdia de Deus, porque acreditou em nós nessa época de transição e falou que a gente ia dar conta. Fomos escolhidos dentre tantos. Ele falou que a gente ia dar conta ou nós que falamos para ele que a gente ia dar conta? Não, ele confiou na gente. Ele acreditou em confiou. nós. Ele confiou. Eu devo ter falado para ele assim, não, fica tranquilo, tá tudo certo, eu dou conta. Eu dou conta. Você falou assim, ainda fez os dois, né? E Deus, ó, não é por nada não, pode me colocar na fila da emoção, eu passo 4 vezes. Quanto mais emoção, melhor. Pode ir, Deus, confite. Eu tenho um amigo meu que ele falou assim, não, Valéria, eu passei na fila da emoção quantas vezes? Eu falei assim, eu não sei. Você estava bêbado, Valéria, eu estava bêbado. Ele falou assim, eu estava bêbado. Eu falei, não, você não estava são, lá não. Aí ele, não. Eu passei quantas vezes nessa fila da emoção? Eu falei assim, quanto mais emoção, melhor, porque aí a gente vive na adrenalina, tá tudo certo. Ai, gente, vamos agradecer. Vamos encerrando o nosso acolhimento de amor. Muita gratidão. Gratidão a essa espiritualidade que tanto nos auxilia. Gratidão a Ruiz por nos permitir nos abrir o pingo de luz, as portas do pingo de luz com cada mentor. Que eles possam sentir toda a nossa gratidão. Tudo que recebemos deles, todo o auxílio, nós vamos agradecer. E em vibrações, em forma de vibrações. Cada acolhimento de amor deste ano, faz 1 ano que fazemos acolhimento de amor. Cada aprendizado, cada troca. Muita gratidão por essa oportunidade. E que nesse momento, essa vibração de amor possa ser levada a cada irmão que necessita, aquele que está na rua, que não tem uma casa, que está vivendo com a sua família em barracas, que nesse momento a luz se faça presente, acolhendo esse coração, tranquilizando um pouco essa mente, tendo fé e esperança de dias melhores. Nós vamos assim mentalizando todos os hospitais, todas as pessoas que estão nos hospitais. Que nesse momento, Maria, derrame seu manto de amor, acolhendo aquele que ali está necessitando de fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Que essa fé preenche o coraçãozinho de cada um. Nos quartos, nas UTIs, que eles possam sentir. Nós vamos vibrando muito por todas as pessoas que estão passando pelo aprendizado das enchentes no sul. Muito acolhimento, muito amparo a cada coração. Vamos vibrar por todos os lares. Que o Evangelho de Jesus se faça presente. Que no dia 24, no dia 25, esse sentimento maior que Jesus nos trouxe, o amor, possa se expandir e envolver toda a humanidade. Que esse amor pleno, esse amor que aceita, que é misericordioso, esse amor que constrói, ele possa estar em cada pontinho da terra. E que
esse Natal possa se expandir, esse sentimento de auxílio, esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de amor, possa nos envolver durante 365 dias do ano. Que possamos olhar o outro com amor, com fraternidade e com muita solidariedade. Que o nosso lar, nesse momento, possa receber todas as bênçãos, fortalecendo a cada um dos nossos entes queridos, aquecendo o nosso coração, para que assim possamos ter a certeza de estarmos no caminho certo. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente nessa noite, mas para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.